Shalom, muito bom de novo nós estamos aqui, poder falar sempre das escrituras sagradas, falar do Tanakh, da Torá, da Brit Hadashah. Lembrando que Brit Hadashah é o nome correto, que é traduzido de maneira errônea como Novo Testamento. É muito importante também a gente poder meditar na palavra de Deus, mas nos textos em hebraico ou aramaico, ou até às vezes fazendo uma pincelada lá no grego, porque as traduções elas acabam derrubando muito do conhecimento, do entendimento do que a palavra de Deus quer expressar verdadeiramente. Então, por isso, eu vejo que estudar as escrituras sagradas envolve, obviamente, estudar as línguas originais, né? Os idiomas originais e, sobretudo, Lashon HaKodesh, né? A língua sagrada, que é o hebraico. Às vezes as pessoas me perguntam, né, sobre que Bíblia eu indico. Olha, existe uma Bíblia, obviamente as pessoas perguntam em português, né? A Bíblia em português. Existe uma Bíblia que é do Dr. Stern, a Bíblia judaica. Entretanto, ela diz assim, ela é a melhor que tem em português, tá? Mas mesmo assim, não espere. Às vezes o pessoal vem aqui em casa e me pergunta, que Bíblia você me indica? Não tem como. Nenhuma tradução vai te trazer a clareza, o conhecimento do que o texto original, Lashon HaKodesh, quer expressar. Por isso, tem assim uma Bíblia do Dr. Stern. Ela prima muito por uma série de detalhes importantes no texto original, que ela traz para o português. Mas o ideal é que você aprenda os textos em hebraico, tá? Porque se eu tivesse que indicar uma Bíblia, eu indicaria uma Bíblia hebraica, uma Bíblia lá de Israel mesmo, né? Que tem todo o crivo, todo o filtro da veracidade, da segurança do texto em hebraico. Bom, hoje nós vamos falar sobre a terceira parte da vida de Adão, nós vimos a primeira parte, foi a criação de Adão, a segunda nós vimos Adão no Gan Eden, e agora vamos ver a questão da Nahash, da serpente. Vamos nos empenharmos em entender tudo o que significa esse contato da mulher com a serpente, quem é a serpente, o que ela está fazendo ali no Gan Eden, como é que ela entrou ali, foi um descuido ou ela faz parte ali da criação, né? Vamos entender isso, lembrando que a narrativa de Adão ela é conceitual, ou seja, ela visa nos oferecer conhecimento sobre o que Deus realmente quer nos falar, transmitir em si, tá? E revelar segredos no hebraico. Então, curta aí o vídeo, né? Já dá uma curtida no vídeo aí, se você gostar, é claro. E se inscreva no canal, porque nós precisamos alcançar mais pessoas, para que mais pessoas tenham esse conhecimento e mais entendimento. Vamos começar com o capítulo 3, versículo 1 de Bereshit. Depois a gente volta no capítulo 1, para a gente entender. Capítulo 3 diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que Adonai Deus tinha feito. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Primeiro, as informações estão sendo passadas aqui no texto em português, né? A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo. Nós temos aqui duas informações muito importantes. Primeiro, não a questão do astuto, que todo mundo já entendeu o que é astuto, né? Mas, quando fala de dos animais, fala Hayá em hebraico. E Hayá, ele nos dá sempre uma ideia diferente, né? Seria aquele que tem vida e vida com inteligência, certo? E Hasadé, campo. Olha, vamos lembrando, eles estão no jardim, no Éden, estão no Gan Éden. E aí fala do campo, certo? Então, é uma outra informação importante no hebraico. O que é campo?
Campo aqui seria um campo, uma área não trabalhada. Essa expressão também é usada, é um campo de batalha, é uma área de batalha. Então aqui a gente tem agora uma informação interessante, né? É um ser que tem inteligência e ele está no campo, ou seja, no campo, você pode ter a ideia do campo, né? Um campo que vem à sua mente, mas no campo também, que o hebraico nos permite, o campo da batalha. Então ali é uma batalha, agora, ali é uma batalha espiritual que está acontecendo ali, muito importante, tá? Mas para que a gente entenda quem é essa serpente, vamos voltar nos capítulos de Gênesis, capítulo 1. No capítulo 1, versículo 21, e Deus criou, veja só, eu vou tentar passar em português para você, e depois eu vou mostrar em hebraico a diferença absurda. No capítulo, nas Bíblias, não estou usando a Bíblia do Stern, tá? Estou usando a Bíblia mais comum, como eu sempre digo, eu uso a Bíblia mais comum porque são as que as pessoas têm em casa. Mas olha só, a tradução em português. Vou ler em português, depois a gente vê em hebraico. E Deus criou as grandes baleias, ou os monstros marinhos, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e todas as aves de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olha só, vamos pegar o texto agora aqui e vamos analisar. O texto fala que Deus criou as baleias ou os grandes monstros marinhos. Não é isso que está no texto em hebraico, para começar, certo? Então vamos pegar o hebraico para a gente ver aqui. Ó. Vamos pegar o texto em hebraico aqui, gente. Vaivra Elohim et hataninim hagedolim. Certo? Estou fazendo aqui uma leitura pausada para você perceber a expressão. Vaivra Elohim, criou Deus, né? Esse criar é um projeto em execução, certo? Lembra dos três verbos? Aí ele fala assim, taninim, hataninim. O que é esse taninim? E aí é hagedolim, ou seja, grande, gadol, né? Lembra de Kohen, gadol, o grande sacerdote. Hagedolim é plural, né? Então, grandes, né? Taninim. O que é esse taninim? Foi traduzido como baleia, como monstros marinhos. Isso é importante que você já comece a fazer a separação, tá? Aí, continuando o versículo, né? Diz assim, e toda alma vivente que rasteja, certo? Então, ve'et kal nefesh ha'haya harov mezet. Olha só, haya, né? Nefesh haya. Lembra dessa expressão? Adão, quando foi criado e formado e soprado sobre ele, nele, o fôlego, né, o espírito divino de Deus, ele se tornou Nefesh Haya. Lembra disso? De que nós estudamos? O que significa isso? Ele se tornou um ser com inteligência, com capacidade, né? É diferente das plantas e de outros animais. Então, agora veja bem, esse taninim, esse grande taninim, e aí diz, Kal Nefesh Haya, e aqueles seres viventes que rastejam, certo? Então, olha só, no versículo 21, no capítulo, no dia 6º, foi criado esses seres, e também depois vai ser criado Adão. Então, repare que esses seres que rastejam eram seres inteligentes, né? Tinham capacidade de se movimentar. Embora a expressão mais usual seja que tenham capacidade de se movimentar, a ideia também é que, ao ser um Nefesh Haya, ele não só se movimenta, mas também tem inteligência, certo? Então, notem que nós damos um passo atrás para você entender o capítulo 3, no versículo 1. Aí eu quero levar você agora para outro texto, lá em Isaías. Acompanhe comigo. Capítulo 27, versículo 1. Naquele dia, Adonai castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Esse é o texto em português, certo? Vamos ver agora em hebraico, tá? Bayon, Rahu, Hifekod,
Adonai, Baharevo, Hakashá, Verhagedolá, Verhakazaka, ao Leviatã, Nahash, Bariaká, Veal, Leviatã, Nahash, Akalaton, Verhag, Tanin, Axé, Bayan. Olha só, você já escutou, só de escutar você escutou aí. Nahash, escutou Tanin, certo? O que é aqui que a gente está percebendo? Que esse ser que foi criado lá em Gênesis 1, 21, esse Taninim, esse Nefesh Hayah, essa serpente, sobretudo esse Taninim, que ele é chamado agora aqui de serpente veloz, serpente tortuosa, né, que anda tortuosamente, e também chamado de Tanin. Ele na profecia de Isaías ele será morto, né, será eliminado, certo? Então olha só, lá em Gênesis 1, 21 nós temos a descrição, a narrativa da criação dele. Em Gênesis 3, Bereshit 3, nós vamos ver esse Nahash, perdão, ou Nefesh Hayah, não tem problema, essa Nahash vai ter um encontro com a mulher e vai causar um grande problema ali. E nós vemos lá em Isaías, Yeshayahu, no capítulo 27, versículo 1, que ele será destruído então no final dos tempos, certo? Então, olha a ligação, não tem nada a ver com baleia nem com monstros marinhos. A ligação é exatamente essa com a Nahash, tá? Vamos voltar ao nosso texto. Então. Vamos lá. Primeiro, quando eu vejo lá o Gênesis 1, 21 que eu li para vocês, a gente vê de que houve uma criação então desse ser inteligente. Em 3.1 fala assim, era mais astuta dos animais do campo, certo? Ele está num tempo verbal hebraico que demonstra que antes da criação de Adão, ele já havia sido criado. Então ele está levando tempo atrás, tá? Essa Nahash, ela tem um jogo de palavras muito interessante. Nahash a tradução seria serpente, certo? Mas Lenahash, que é as mesmas letras em hebraico, só mudam as vogais, ela tem o sentido de revelar o que está oculto, certo? Então o que nós temos aqui? A Nahash, ela representa o intelecto que revela o que está oculto, a inteligência que revela o que está oculto, certo? Então nós temos duas formas de revelação do oculto, o intelecto e a profecia. A profecia é quando Adonai traz sobre o profeta algo que revela aquilo que estava oculto até o momento e que ele pode estar até ainda confuso, mas ele vai revelar algo, certo? E o intelecto é quando eu excluo, eu busco, eu examino, eu traço uma metodologia de buscar a informação através da minha intelectualidade, através da minha inteligência. Então, isso é muito importante, sabe? Porque a Nahash, a serpente, ela é inteligente. Isso é muito bem descrito até no capítulo, certo? Adão, ele tem uma inteligência igual a da Nahash. Ele tem uma inteligência igual a da Nahash, da serpente, ou seja, ele tem um intelecto, certo? Ele tem uma inteligência. Só que a inteligência, ela se divide. Lembra que eu falei sobre no ato de criação de Isha, do homem e mulher? Na hora que é feita essa separação, o homem fica com Da'at e a mulher fica com Binah. Binah é a inteligência natural, a inteligência emocional, a inteligência que está ligada à terra, à natureza. E Binah, o Da'at, que é a inteligência do homem, é a inteligência do raciocínio, da razão, certo? Então, por que eu estou frisando isso? Quando a Nahash, que tem uma inteligência que é da terra, que é natural, certo? Ela não tem essa capacidade da divindade dentro dela de ir além disso. Ela tem uma inteligência natural. A Isha, quando ela sai então de Adão, ela passa a ter a Binah, inteligência natural, inteligência que é da terra, a inteligência nós vemos ligada às emoções. Por isso, nós vamos entender agora que a serpente ela vai conversar com Isha e não com Adão, porque, entre aspas, estão falando a mesma língua.
a mesma inteligência, né? A mesma capacidade de inteligência. Por isso que a serpente não procurou o homem, procurou Isha, certo? O Ish dentro de Adão é contrário a Nahash, né? Ou seja, ele tem uma outra maneira de entender, de buscar conhecimento do que a Nahash tem, que é essencialmente natural, tá? A Nahash consegue conversar com a mulher, e a mulher consegue conversar com a Nahash, percebeu isso? A ideia de que, eu tento imaginar, a serpente vem e começa a conversar com a mulher, e a mulher conversa com a serpente. Você pode, mas como é que uma mulher e uma serpente conversam? A ideia, lembrem que eu estou falando aqui, a criação ela é conceitual, a narrativa da criação na Torá é conceitual, ela está nos transmitindo conceitos aqui. Então, como a inteligência natural da serpente conversa com a inteligência natural da mulher. Então, você consegue se entender. Certo? E aí, nós temos a Nahash, que ao mesmo tempo é serpente, mas ao mesmo tempo ela é Lenahesh. Ela está ali para trazer, para revelar o oculto. Que a Isha, a mulher, precisa não, mas ela vai querer ter essa busca desse oculto. E aqui que está o X da questão, tá? Não se trata, olha só, do homem e da mulher atual. Por isso que é conceitual que eu estou falando, tá? E aí, nós vamos entender, no versículo 2, que eles estavam nus, no capítulo 2, versículo 25, para fazer uma volta para trás, tá? No capítulo 2, versículo 25, nós temos assim, que após a criação, né, do Ish e da Isha, ambos estavam nus, o homem e a mulher não se envergonhavam. Isso é uma informação que nós vamos precisar para continuar do texto. Bom, vamos lá. O que é nus? Pelados? Sem roupas? Mas seria, vamos dizer assim, se fosse essa a ideia, isso é natural, né? Isso é algo da natureza. Mas Arumim, que é traduzido como nus, ele tem a ideia também de esperteza, de astuto, de esperto mesmo, de ter essa busca desse entendimento. Então, eles estavam nus, ou seja, eles eram astutos, espertos também, certo? E eles tinham essa esperteza igual a Nahash também tinha. Só que o texto nos fala que a Nahash ela era mais esperta das Hayá, né? dos Hayot, da criação que havia no campo. Só que o que eu quero que você entenda é que essa nudez necessariamente não é estar sem roupa. Porque às vezes a pessoa pergunta assim, vem cá, eles eram tão inteligentes, não sabiam que estavam nus? Essa nudez é um outro ponto-chave no nosso entendimento aqui, tá? Então vamos lá. Envergonhar é uma palavra-chave. Itebochacho. Itebochacho significa envergonhar-se? Sim, pode ser traduzido como envergonhar-se, mas também pode significar demorar-se, atrasar-se. A ideia é de que eles estavam demorados naquele processo de busca dessa elevação espiritual, né? Eles foram criados e então eles estavam se demorando ali muito nesse aspecto. Essa demora, lembra aquele texto em que fala assim, Moshe subiu ao Monte Sinai e o povo embaixo achou que ele se demorava demais, e aí eles fizeram o bezerro de ouro e cometeram o pecado do bezerro de ouro. A ideia de demora aqui não é literalmente o do relógio em si, mas a concepção é a seguinte, porque a mulher e o próprio homem achavam que estava demorando demais para eles terem um passo a mais no seu crescimento rumo à perfeição, e eles já eram perfeitos, eles não sabiam disso, né? Eles achavam que ainda tinham que se aperfeiçoar mais, então, e que eles achavam que estava demorando demais. Então o texto poderia dizer assim, eles estavam nus, eles estavam achando que estavam demorando demais, poderia ser traduzido assim, e aí eles vão correr o erro, não do bezerro de ouro, mas do comer do fruto que lhe foi proibido, né? O bezerro também era proibido, né? Concorda comigo? Então lá,
Esse Ite Bochachum, que é traduzido como envergonhar-se, nos alude também à ideia de uma preocupação que eles estavam tendo. Eles estavam achando que estava demorando demais, né? Eles estavam cheios de esperteza, que é traduzido como nus, e ao mesmo tempo não tinham vergonha, ou seja, eles estavam achando que a coisa estava demorando demais. A ideia poderia ser essa concepção, tá bom? Vamos lá. Aí, quando a Nahash conversa com a mulher, a Nahash, que ela é intelectual, tá? Ela fala para a mulher, que é a Isha, que tem um instinto divino, certo? Aí, quando diz assim, olha o texto, vou pegar o texto aqui para você. Nesse texto de 3:1 que eu li para você, fala assim, e disse a mulher, a Nahash falou para a mulher, né? E disse a mulher, é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Esse assim, que foi traduzido como assim, a palavra hebraica é af. E af tem um teor de demonstrando raiva. É como se ele dissesse assim para a mulher: pô, você não está entendendo, né? Que ele não quer que vocês sejam perfeitos como ele é perfeito. A ideia do texto é essa. Vocês não estão notando que ele está impedindo o progresso de vocês? Esse af foi bem colocado ali, tá? Então, af também, a ideia de nariz, que o nariz envermelha quando a pessoa está com raiva, tá? Então há uma fúria no falar naquele momento. A ideia é a seguinte: que Deus é perfeito, eu nunca conseguirei ser igual a Ele. Isso é raiva que Ele está transmitindo. O homem e a mulher precisavam entender que Deus fazia parte deles, até que soprou neles o que foi traduzido como fôlego, mas ele soprou a sua divindade no homem e por conseguinte na mulher, né? Quando houve em Adão, e aí isso tornou o homem e a mulher. Então eles já eram perfeitos. A perfeição que eles almejavam era uma perfeição de caminhada, ou seja, eles iriam atingir isso que eles desejavam se seguissem todas as ordens, todas as mitzvot de Adonai. Quando a gente vê o Messias, ele é o Adão perfeito, por quê? Porque ele obedeceu totalmente. Ele fez totalmente a vontade de Adonai. O Ramban, que é um dos grandes comentaristas nossos, um dos grandes sábios, né, do Tanakh, da Torá, ele dizia que o homem sabia diferenciar entre a verdade e a mentira, mas não sabia diferenciar entre bem e mal. Então, por exemplo, você aprende que é verdadeiro que se você colocar a mão no fogo, você queima. E se você não colocar a mão no fogo, você não queima, né? É o princípio da verdade e da mentira, certo? Se eu disser que colocar a mão no fogo não queima, é uma mentira. Agora veja, para você ter a sensação da mão queimada, você tem que botar a mão no fogo. Então, Isha sabia, vamos pegar o exemplo aqui, Isha sabia que colocar a mão no fogo queimava, mas ela não tinha ideia do que era queimar em si. Então ela desejava ter essa experiência, e a Nahash, a serpente, ela estava favorecendo isso, está dizendo: olha, você só vai conseguir ter essas experiências que você quer, e está demorando demais para você ter essa experiência, no dia que você comer do fruto. Você tem que desobedecer para ter a experiência. Então é exatamente isso que acontece na humanidade. As pessoas não querem Deus, porque elas querem viver suas próprias experiências pessoais. Elas não querem esperar o Éden, o paraíso. Elas querem fazer da vida delas um paraíso, do jeito delas. Porque parece que Deus está se demorando demais. Olha como se repete a história. Como as pessoas acham que está demorando demais, as pessoas começam a tomar suas próprias decisões à parte do que realmente Adonai quer, dos seus mandamentos, das suas mitzvahs. E aí, no versículo 6 do capítulo 3 diz assim: e vendo a mulher que era boa a árvore para se comer, e que era agradável aos olhos, desejável a árvore, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido com ela, e ele comeu.
Então olha só, nós temos algumas informações no texto que é interessante. Primeiro ela abre os olhos para o que a Nahash está falando. Realmente, o que você está falando tem razão. E eu preciso comer para ter esse mesmo entendimento que Deus tem, essa mesma capacidade que Deus tem. Eu preciso ser tão inteligente quanto Deus. E aí fala que ela passa a olhar a árvore de uma maneira diferente. Ela vê como desejável. Agora tem desejo no meio. Está lá no texto em hebraico. Tá? Venerhamad. Está lá. Ela vê desejável. O pecado, ele é desejável. Você começa a enxergar o pecado se materializando e você passa a ter desejo por ter ele em prática. Embora você saiba a verdade e a mentira, você tem conhecimento do que é o pecado, mas você quer ter a experiência, a mão no fogo que eu falei lá. E aí, ela vai comer do fruto da árvore, né? E dá, olha o que o texto diz, e deu também ao marido com ela. Ele comeu, ou seja, ele estava ali com ela. Ela não estava afastada de Ish. Tá? Eles estavam juntos ali próximo. Só que ela é que estava tendo o diálogo com a Nahash. Agora perceba, ela estava tendo diálogo com a Nahash, mas você tem até nesse momento, você não tem o diálogo dele com ele e ela, o Ish e a Isha, um homem e mulher se conversando. A ausência de diálogo entre eles. Eles ainda não conseguem se enxergar como seres extremamente especiais, como uma criação divina, uma criação extremamente perfeita no mundo. Eles ainda se enxergam como coisas. Eles ainda se enxergam como se tivesse que fosse quase nada. Por isso a Nahash está com a razão. Eu preciso ter mais experiências. Eu preciso ser igual a Deus. E a serpente está com a razão. Eu vou entrar nessa. Eu sei que pode ser verdade, mentira, bom, pode ser ruim, mas eu preciso ter essa experiência, diz ela. Então é a mesma coisa que acontece na humanidade. Por que a humanidade ela se volta para o pecado? Por causa dessa questão da experiência. Está funcionando o intelecto, não é a falta de intelecto, veja bem, é o intelecto natural, por isso que eu frisei, o intelecto da terra, aquilo que me liga à natureza. Né? Então, por exemplo, a bestialidade, a sexualidade exagerada, tomar as coisas que não me pertencem, causar dano a outro ser, tudo isso é materialidade. Por exemplo, quando alguém cria lá você viu há pouco tempo lá o Hamas fez túneis, gastou fortunas, criou túneis e estabeleceu uma estratégia de atacar Israel. Isso é inteligência. Só que inteligência usada para o mal. Bem e mal. Inteligência usada para o mal. Não é falta de inteligência, porque senão ele não faria túneis. Então, o que está em jogo aqui é a questão da inteligência que está sendo posta em teste. Tá? Olha lá. No versículo 2:9 de Bereshit, diz o seguinte: e fez brotar Adonai Deus da terra toda ave agradável à vista e boa para se comer. Ela já tinha o que era agradável e bom para se comer, aquilo que era desejável para comer. Adonai já tinha criado. Olha, isso aqui é o que há de mais desejável, de melhor para vocês. Só que a Isha, ela enveredou para outra decisão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, para uma sexualidade promíscua, qual é o que Adonai criou para combater isso? O matrimônio. Eu me relaciono com a minha esposa, a esposa se relaciona com o seu esposo. Isso é o que é desejável verdadeiramente. A outra parte não é desejável de maneira sagrada, perfeita. Então se extrapola. Aí a Nahash vem e fala assim: mas você fica só com seu esposo, só com a sua esposa, tenta dar um pulinho fora, pula a cerca, faz isso, faz aquilo, para você ter experiências. Isso exige inteligência, porque aí a pessoa que cometer esse pecado vai fazer o seguinte: eu tenho que bolar um jeito de me encontrar com fulano, ou me encontrar com a fulana, de dar um jeito de pular a cerca sem ninguém perceber. Envolve inteligência, mas uma inteligência usada para o mal.
embora a pessoa já saiba na mente e no coração que vai dar errado, verdade e mentira, tá? Os epicureus, que são famosos também, eles achavam que a vida era para se ter prazer material. Então a humanidade, ela segue muito o Epicúrio. Ela acha que não adianta você viver de modo santo, correto, certinho, se você não tem prazer material, porque a vida é prazer material. Então ele desloca essa ideia, e muita gente na humanidade adquire essa ideia do Epicúrio, tá? Arístipo, ele é um outro filósofo que nasceu em 435, antes da Era Comum, antes de Yeshua, e ele morreu em 356, olha só. Ele dizia que todo conhecimento é relativo e que a sensação é o único critério da verdade. Não adianta ter inteligência para saber que o fogo queima. Eu preciso ter a sensação de que é queimar. Isso que ele está dizendo. Então é a Nahash falando. Percebeu? É a Nahash falando através de Aristipo. Ele está dizendo exatamente isso. A mesma coisa que a Nahash falou. Não adianta vocês saberem que é verdade e mentira. Vocês têm que ter a experiência. Foi o que ele propôs para Eixá e que esses filósofos propôs para o mundo. Então o mundo tem muito disso, né? Aristóteles falava daquilo que os olhos desejam, que a gente tem que dar vazão ao que os olhos desejam. Não posso ficar só no desejo, eu tenho que partir. Quantas vezes você vê aí filosofias e ideias na mídia, diz assim, você tem que correr atrás dos seus sonhos, você tem que fazer isso, fazer aquilo, né? É uma ideia que a Nahash falando até hoje, né? O desejo, ele atinge a área intelectual também. Lembre-se que eu estou falando de intelecto, é necessário para isso. Se você falar para um ser que não tem inteligência, ele não vai sequer absorver nada que você está falando, porque precisa dessa inteligência. No capítulo 3, versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Esse texto é interessante, gente, porque a gente vai entender assim, pô, eles não sabiam que estavam nus, por isso que eu citei o versículo anterior. A palavra nu é outra ideia, tá? Olha só que interessante. Eu vou falar aqui, ó, quando fala Aleph, folhas de figueira, né? A Aleph tem a ideia de providenciar uma cobertura, que é a ideia da propiciação, que é encobrir o meu pecado. Quando Adonai estabelece lá no tabernáculo os sacrifícios, a tampa da arca, o propiciatório, os sacrifícios vão propiciar o pecado, ou seja, uma maneira de encobrir o pecador para que Adonai não o mate, não o tire a vida, né? não leve ele à morte. Então, aqui, tanto Adão, o Isha e Ishá, eles pensaram dessa maneira. Nós precisamos criar alguma coisa que nos encubra. Quando eu vejo aqui folhas de alé, que significa, da mesma palavra que vem aliá, elevar, tá? Quando eu vou para Israel, eu estou fazendo uma aliá, uma subida, uma elevação, porque o lugar é considerado o lugar mais sagrado do mundo. Então, o que ele está fazendo aqui agora é o seguinte, nós precisamos fazer algo para encobrir o nosso pecado. Nós precisamos fazer uma propiciação. A palavra propiciação significa encobrir. Tá? A ideia de perdão, kippur, vem de kapar, vem de cobrir. Então, o que Adão está falando aqui, conceitualmente, nós precisamos fazer algo para encobrir o nosso pecado. E vamos providenciar algo. Né? Então, cozeram folhas de figueira. A figueira está muito relacionada à questão simbólica, conceitual de Israel. Ou seja, nós precisamos fazer alguma coisa que no futuro nos conduza à propiciação. Então ele toma uma iniciativa. É conceitual, veja, que se você olhar o texto literal, fizeram folha de figueira. A ideia não é a questão da folha ou da figueira em si, mas conceitos que estão envolvidos ali. E aí fala assim, aventais, fizeram uma cobertura para eles. A palavra avental, aqui, quero que você veja comigo, Hagorot, ela é muito mais do que avental. Agora você vai entender o que era nu. Hagorot, aí eu vou colocar na tela e você vai ver. Tem a palavra or no meio. Hagorot. Or significa luz.
Então o que está acontecendo aqui? Eles estão, agora, a luz deles está sendo coberta. Agora, é a ideia de pele. Então aqui nós temos outro conceito. Nesse momento, Ixá deixam de ser aqueles seres luminosos, de luz divina, e agora eles vão ser materializados, eles vão ter um corpo. A nossa alma habita nesse corpo. Então esse corpo agora, ele é uma espécie de avental de cobertura para a nossa alma. Então por isso que eles não, eles andavam nus, ou seja, eles andavam como seres de luz. E não, obviamente, isso não tinha nenhum problema. Agora que eles cometeram um pecado, desobedeceram a Adonai, eles começam a se enxergar com vergonha, com tristeza, com sofrimento. Por isso eles precisam de aliar, de alé, precisam de uma folha para encobrir, de uma propiciação. Então eles estão buscando conceitualmente alguma coisa que lhes traga o perdão. Esse o jogo de palavras aqui é muito interessante. E aí é feito, eles fazem essa cobertura, eles improvisam algo, né? Agora veja o seguinte, e no versículo 3:8 diz o seguinte: e ouviram a voz de Adonai, Deus, que passeava pelo jardim, pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Adonai Elohim entre as aves do jardim. Olha o que Deus está dizendo aqui. Etkol, a voz de, era a voz de Deus que andava pelo jardim, ou seja, ela que se deslocava por ali, ela que era ouvida pelo jardim. Não imagine um ser andando pelo jardim, tá? É a voz de Deus, sempre vista nas escrituras, é o shofar. Então o som do shofar andou pelo Gan Eden, pelo jardim ali, e isso trouxe medo, porque quando a gente troca, por exemplo, o shofar, ele alerta o povo para um momento muito específico, né? Então, por exemplo, em Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão, que tem muito a ver, é tocado o shofar insistentemente ali, porque para conduzir as pessoas a um estado de arrependimento, de techuvá, de consciência do pecado, para receber o perdão. Então agora aqui a voz, tá? O call, o shofar está sendo ouvido pelo jardim, e eles sentem medo, porque agora eles estão expostos. O pecado deles fez com que eles se sentissem realmente expostos. E aí eles se escondem, tá? E aqui qual é a ideia? Esconder-se exatamente o que o ser humano faz. Quando ele comete o pecado, ele sabe que está errado. Então ele tenta de alguma maneira ocultar isso. Mas não tem como se ocultar de Deus. A ideia não é se ocultar, é confessar. O que nós precisamos fazer. Por isso que Deus criou o Yom Kippur, por isso que Deus criou os sacrifícios de expiação, para que a pessoa vá até Ele e diga: eu pequei, me ajuda, por favor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. E reparem que ele estava ali, ele diz assim, entre, né? Escondeu-se a Adão e sua mulher da presença de Adonai Elohim entre as árvores do jardim, ou seja, esse entre pode dar a ideia de dentro. Eles tentaram se esconder dentro da árvore da vida. E ali, para que, buscando algo mais. Eles não estão fazendo algo assim, a ideia, veja bem, é conceitual. Eles não estão fazendo algo assim, tipo, vamos se esconder de Deus aqui. Não, eles estão tentando uma ocultação para que Deus lhes seja propício. Eles estão conscientes do que fizeram agora ali, tá? Houve uma mudança de posição. Antes eram seres livres, cheios de luz, andando pelo jardim, e agora estão ali, apagadinhos, encobertos, materializados, e eles estão se escondendo. Viu a diferença entre um momento e outro? Tá? E aí, versículo 3:9, e chamou Adonai Elohim a Adão, e ele disse: onde estás? Quando ele faz a pergunta, onde estás, ele usa a expressão Ayaká. Isso é uma chamada para o indivíduo, assim. É como se ele dissesse: viu Adão, viu Ixá, vocês estavam numa situação de perfeição, de beleza no jardim, vocês andavam livremente, vocês eram seres superiores, olha onde vocês estão agora.
Olha que nível vocês desceram. Essa é a chamada que Deus está dizendo aqui. Aí no 3:11, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da ave que te ordenei que não comesse? Quem te mostrou que você estava assim, nesse estado de anterior? Vocês vão ter que falar, né? Então Deus não está, olha só, Deus não jogou um raio na cabeça deles, não destruiu eles. Deus está trazendo uma conversação, um diálogo, que é o que Deus quer com o pecador. Ele quer um diálogo com o pecador. Ele quer que o pecador, em vez de fugir da presença dele, que o pecador se arrependa, faça techuvá e diga, tem misericórdia de mim, Senhor, eu fiz errado mesmo, me perdoa, me transforma, me faz ser um ser de luz de novo, eu quero brilhar, eu quero ser luz. Por isso que o texto fala lá no Brit Hadashah, vocês, né, falando ao povo de Israel lá, quando Yeshua fala aos judeus, vocês são luz do mundo. Vocês têm que brilhar, não pode se esconder debaixo de um cesto, de um alqueire. Vocês têm que estar bem acima, no velador, para iluminar tudo à sua volta. Esse é o sentido. Vocês têm que voltar a ser luz. Esse é o sentido do texto, tá? E aí, eu vou parar aqui, depois nós vamos continuar a outra etapa para falar mais sobre as consequências e a expulsão do Gan Eden. O que significa isso, tá? Mas até aqui, para você entender todo esse jogo de palavras em hebraico, que traz conceitos reveladores, e que eu tenho certeza que vai mexer com você, que talvez você nem soubesse, nem tivesse pensado nesse aspecto aí, tá bom? Tudo isso por causa do hebraico, tá? Então, que Adonai te abençoe e te faça aplicar esses conceitos na tua mente, no teu coração, te dê uma inteligência que te leve à verdade, à perfeição divina, e não se preocupe em ter experiências que contrariem a palavra do nosso bendito Deus. Até mais!